Então vamos aqui a outra aplicação, tá? A uma aplicação bem parecida com a outra, com a anterior, tá? E como vocês já estão mais craques aí, vocês com certeza vão responder com mais facilidades essa pergunta agora. Problema 2. O tempo T, dado em horas, que um medicamento permanece no corpo de uma pessoa é uma função administrada em certa quantidade Q de miligramas, de modo que eu tenho que o tempo que o medicamento fica no corpo de uma pessoa é igual a uma função que representa a quantidade de miligramas daquele medicamento. Então, todo medicamento funciona assim. E como vocês conseguem perceber, isso aí é um tempo aproximado. É uma ótima forma de aplicar a derivada, a diferencial, que também é um cálculo aproximado. Então, todo medicamento tem aquele tempo em horas aproximado que ele fica no corpo. Isso é testado, calculado, feito diversas vezes. Então, baseado nisso, baseado nessa relação de tempo que um medicamento fica no corpo de uma pessoa em função da quantidade de miligramas que aquela pessoa ingere, responda as seguintes perguntas. Eu já coloquei as 3 perguntas aqui, porque agora nós vamos responder, mas eu vou dar um tempo para vocês, pensarem, raciocinarem, e aí depois a gente vem respondendo. Então, ó, sabendo que o tempo que o medicamento fica no corpo de uma pessoa é dado em uma função baseada na quantidade em miligramas de medicamento que aquela pessoa consome, interprete a seguinte igualdade. O que significa F de 10 igual a C? Lembrando das notações, tá? Lembrando que a notação de hora, de tempo é em hora, lembrando que a notação de Q aqui, né, de quantidade de medicamento, é dada por miligramas. O que significa F de 10 igual a 6 nesse nosso problema? Depois, interprete a seguinte igualdade. A derivada em 10 é igual a 0,5. Lembrando o nosso problema anterior, nós tínhamos que a derivada lá em 2000 era igual a 100. É a mesma ideia aqui, tá? Só que é para o nosso problema. A derivada em 10 é igual a 0,5. Lembre também da notação. Então, na notação anterior, nós tínhamos uma função que era em custo por tonelada. Lembre da notação e eu quero que vocês me respondam. Interprete a seguinte igualdade. O que significa derivada de 10 igual a 0,5? Eu quero que vocês me expliquem, tá? Agora tem a resposta aqui, mas eu quero que vocês me expliquem também. E a terceira pergunta. Considerando que a nossa função em 10 é igual a 6, tá? É essa relação aqui. E a nossa derivada em 10 é igual a 0,5. E o total de dosagem diária é de 20 miligramas, ou seja, o máximo permitido diariamente para uma pessoa consumir é 20 miligramas. Qual é o período máximo aproximadamente que o medicamento permanece no corpo de uma pessoa diariamente? Então aqui eu tenho um valor específico que eu já tenho tabelado. Eu tenho qual é a taxa de variação, neste caso, variação em horas em relação à quantidade de miligramas tomados. E eu tenho também uma dose máxima diária. Baseado em tudo isso aqui que vocês estão vendo, qual é o período máximo aproximadamente que o medicamento permanece no corpo de uma pessoa? Isso aqui, gente, em sala de aula. Bem mesmo, muito bem. Essa informação aqui em nosso problema significa que ao ministrar 10 miligramas desse medicamento, nós teríamos 6 horas de duração desse medicamento no corpo de uma pessoa. Então, resumindo, uma dose de 10 miligramas dura aproximadamente 6 horas no corpo de uma pessoa. Eu tirei a palavra aproximadamente aqui, tá? Mas é óbvio que isso aqui é aproximadamente. Parabéns, Mauriele. Toneladas. Então, na derivada aqui, nós temos o seguinte. Nós temos que a derivada, ela vai representar o quanto em
horas, o quanto em horas, eu vou ter a variação em horas na quantidade consumida em medicamento, mas a partir de 10 miligramas. Então, a partir de 10 miligramas, eu vou ter, para cada miligramas, 0,5 horas a mais somados no tempo total que o medicamento fica no corpo de uma pessoa. Uma interpretação da igualdade F' de 10, ou seja, derivada de 10 igual a 0,5, seria o seguinte, ó. A uma dose de 10 miligramas, a variação instantânea, ou seja, a derivada, é 0,5 horas. Exatamente isso. Em 10 miligramas, a variação instantânea é de 0,5 horas. Mas o que isso vai simbolizar para o futuro? Lembrando que 0,5 horas é 30 minutos. Ou seja, 30 minutos. Em outras palavras, se uma dose de 10 miligramas durar 6 horas, como era o nosso problema aqui, ó, no corpo, ao aumentar uma única miligrama, nós temos uma dose, neste caso, de 11 miligramas. Nós tínhamos 10 miligramas, aumentamos uma única miligrama. Então, a 1 miligrama extra a partir de 10 miligramas vai me dar 0,5 horas do medicamento no corpo. Então, se eu somar 10 miligramas, que era 6 horas, somar mais 1 miligrama, eu vou ter que somar mais 0,5 hora extra, que nesse caso teria 6,5 horas de medicamento no corpo. Ou seja, 11 miligramas de medicamento seria as 6 horas que eu suponha que o medicamento iria ficar por 10 miligramas, mais 1 miligrama extra, porque a minha derivada foi calculada no 10. Então, é assim que vocês devem interpretar essa igualdade. Essa igualdade significa, para cada miligrama extra a partir de 10 miligramas, você terá 0,5 horas de medicamento no seu corpo. Isso aí é extra, tá? Então, nesse caso, se eu tenho 11 miligramas, eu tenho as minhas 10 miligramas que duram 6 horas, mais 1 miligrama extra a partir de 10 miligramas. E essa miligrama extra me dará uma autonomia de meia hora de medicamento no corpo, tá? Então, é essa a resposta. O tempo máximo aproximadamente seria o valor já conhecido de 10 miligramas, que seria 6 horas, adicionados 10 miligramas em dosagem extra, com variação de 0,5 horas a partir de 10 miligramas já tomados. Ou seja, a variação, nesse caso aqui, a derivada a partir de 10 miligramas é 0,5 horas. Portanto, teríamos o máximo de áreas sendo, nesse caso, esse T que representa o total de horas, que seria o cálculo da função aplicada nos 10 miligramas já conhecidos, mais 10 vezes, aqui faltou F, tá? 6 horas mais 5 horas é igual a 11 horas.